infinita sabedoria e amor, já havia separado para nós desde antes da fundação do mundo. Quando Billy Graham falava sobre o jejum, seus olhos se enchiam de uma convicção que só vem de quem experimentou pessoalmente a resposta de Deus através desta prática milenar. Ele sabia que o jejum não é apenas a abstenção de alimento, mas um grito silencioso que sobe aos céus carregando uma mensagem cristalina: Senhor, sem ti eu nada posso. É a declaração mais honesta que um ser humano pode fazer diante do Criador, o reconhecimento absoluto de nossa total dependência daquele que é a fonte de toda vida, toda força, toda esperança. Vivemos em uma geração que busca soluções rápidas, respostas instantâneas, milagres expressos. A sociedade moderna nos condicionou a esperar gratificação imediata em todas as áreas da vida. E, tragicamente, essa mentalidade invadiu também nossa vida espiritual. Queremos que Deus responda em nosso tempo, de acordo com nossos cronogramas, seguindo nossos planos cuidadosamente elaborados. Mas Deus não é um servo de nossas expectativas temporais. Ele é o Senhor do tempo, aquele que vê o final desde o princípio, que conhece o propósito por trás de cada estação de espera que permite em nossas vidas. É precisamente nestes momentos de silêncio divino aparente, quando todas as portas parecem hermeticamente seladas e não há resposta visível no horizonte, que o Senhor nos chama para um passo de fé que poucos têm coragem de dar. O jejum representa a morte voluntária de nossa vontade própria, o sacrifício consciente de nossos desejos carnais em favor de uma comunhão mais profunda com o Eterno. É neste ato de despojamento que descobrimos uma verdade paradoxal. Quanto mais nos esvaziamos de nós mesmos, mais somos preenchidos da presença divina. A palavra de Deus está repleta de relatos extraordinários onde o jejum funcionou como uma chave que abriu portas que homens, em sua força e sabedoria naturais, jamais conseguiriam abrir. Não são histórias fictícias criadas para entreter ou impressionar. São testemunhos reais de pessoas que ousaram crer que existe um poder sobrenatural disponível para aqueles que se dispõem a pagar o preço da entrega total. Consideremos o caso extraordinário de Esther, uma jovem judia órfã que se tornou rainha de um império, mas que enfrentou o maior desafio de sua vida quando um decreto de morte foi assinado contra todo o seu povo. Esther não possuía exército próprio, não tinha influência política estabelecida, não dispunha de recursos financeiros para subornar autoridades ou contratar mercenários. Humanamente falando, ela estava completamente indefesa diante de uma sentença de genocídio que se aproximava como uma tempestade inevitável. Mas Esther conhecia um segredo que os poderosos deste mundo desconhecem. Ela sabia que existe um poder superior a todos os tronos terrestres, uma autoridade que governa sobre reis e rainhas, e que este poder pode ser acessado através de práticas espirituais que a maioria considera antiquadas ou irrelevantes. Por isso, diante da impossibilidade humana, Esther não recorreu à política ou à diplomacia como primeira estratégia. Ela convocou seu povo para 3 dias de jejum. Durante 3 dias, Esther e todo o povo judeu no reino de Assuero se abstiveram completamente de alimento e bebida. Por 3 dias, eles humilharam seus corpos diante do Senhor, buscando sua face, com uma intensidade que só nasce do desespero santificado. Por 3 dias, eles clamaram ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, lembrando-o das promessas feitas aos patriarcas e suplicando misericórdia em sua hora mais sombria. O que aconteceu após esses 3 dias de jejum é uma das demonstrações mais dramáticas do poder de Deus registradas na história humana,
O coração do rei Assuero foi tocado de uma forma sobrenatural. Ele estendeu o cetro dourado para Ester quando ela se aproximou sem ser chamada. Concedeu-lhe audiência quando ela poderia ter sido executada por quebrar o protocolo real. E mais extraordinário ainda, permitiu que ela revertesse completamente o decreto de morte que havia sido selado com o anel real. 3 dias de jejum derrubaram o medo que paralisava o coração de Ester e abriram o coração de um rei pagão para favorecer o povo de Deus. 3 dias de abstenção voluntária moveram a mão do Onipotente para transformar uma sentença de morte em uma vitória esmagadora. O que exércitos não poderiam conquistar, o que ouro não poderia comprar, o que influência política não poderia garantir, o jejum alcançou em apenas 3 dias. Examinemos também o testemunho do profeta Daniel, um homem que dedicou sua vida inteira ao serviço do Altíssimo, mesmo vivendo como cativo em terra estrangeira. Daniel era conhecido por sua vida de oração consistente, sua fidelidade inabalável às leis de Deus e sua sabedoria extraordinária que impressionava reis e príncipes. Porém, houve um momento específico em sua jornada onde ele sentiu necessidade de buscar uma revelação especial do Senhor através do jejum. Daniel desejava compreender os mistérios proféticos relacionados ao futuro de seu povo. Queria entender os tempos e as estações que Deus havia estabelecido para Israel. Ansiava por receber clareza divina sobre questões que permaneciam ocultas aos olhos humanos. Ele sabia que algumas revelações não vêm através de oração casual ou busca superficial. Certas verdades celestiais só são desvendadas para aqueles que demonstram a seriedade de seu desejo através de sacrifício pessoal. Por isso, Daniel se consagrou ao jejum por 21 dias. Durante 3 semanas completas, ele se absteve de carnes deliciosas, de vinhos e de todos os prazeres culinários, alimentando seu corpo apenas com o essencial para manter-se vivo, enquanto sua alma se banqueteava na presença do Senhor. Foi um período de intensa busca espiritual, de comunhão profunda com o Eterno, de morte gradual aos desejos carnais em favor de uma fome crescente pelas coisas celestiais. A resposta de Deus a esta consagração foi extraordinária. No final do período de jejum, o Senhor enviou o anjo Gabriel com revelações tão profundas e abrangentes que influenciariam a interpretação profética até os dias atuais. Daniel recebeu visões sobre o futuro de impérios mundiais, compreendeu mistérios sobre a vinda do Messias, teve acesso a informações sobre os últimos tempos que permaneceram seladas até o tempo do fim. O que é ainda mais impressionante é que Gabriel revelou a Daniel que suas orações foram ouvidas desde o primeiro dia, mas que houve uma batalha espiritual intensa nos lugares celestiais que impediu a entrega imediata da resposta. O príncipe do reino da Pérsia resistiu por 21 dias até que Miguel, um dos principais príncipes celestiais, veio ajudar na batalha espiritual, permitindo finalmente que Gabriel chegasse até Daniel com a revelação solicitada. Esta narrativa nos ensina algo profundo sobre a natureza espiritual do jejum. Quando jejuamos com sinceridade, não estamos apenas exercitando disciplina pessoal ou demonstrando nossa seriedade diante de Deus. Estamos entrando numa guerra espiritual que se trava em dimensões invisíveis aos olhos humanos. Nosso jejum se torna uma arma poderosa que fortalece as forças celestiais em sua luta contra as potestades das trevas que tentam impedir as bênçãos divinas de chegarem até nós. Contudo, o exemplo supremo de jejum na Escritura não vem de nenhum profeta do Antigo Testamento, mas do próprio Senhor Jesus Cristo.
Antes de iniciar seu ministério público, antes de realizar seu primeiro milagre, antes de chamar seus primeiros discípulos, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para um período de 40 dias de jejum e oração. É profundamente significativo que o Filho de Deus, que possuía todo o poder do universo, que poderia ter enfrentado Satanás simplesmente com uma palavra de sua autoridade divina, tenha escolhido se preparar para o ministério através do jejum. Jesus não jejuou porque precisava provar algo para o Pai, ou porque duvidava de sua própria identidade. Ele jejuou para nos ensinar que há batalhas espirituais que só podem ser vencidas através desta disciplina sagrada. Durante aqueles 40 dias no deserto, Jesus enfrentou as tentações mais intensas que um ser humano pode experimentar. Satanás veio com suas propostas sedutoras, oferecendo atalhos para a glória, caminhos alternativos para o poder, soluções aparentemente inteligentes que evitariam o sofrimento da cruz. Mas Jesus, fortalecido pelo jejum, resistiu a cada tentação com a autoridade da palavra de Deus, estabelecendo o padrão para todos nós sobre como vencer as investidas do inimigo. Ao ensinar seus discípulos sobre libertação e guerra espiritual, Jesus foi categórico ao afirmar que certas classes de demônios não saem senão por jejum e oração. Não era uma sugestão opcional ou uma prática recomendada apenas para casos extremos. Era uma declaração definitiva sobre a necessidade absoluta desta disciplina espiritual para alcançar vitórias em certas áreas da batalha contra as trevas. Quando analisamos estes exemplos bíblicos, começamos a compreender que o jejum não é simplesmente uma prática religiosa externa, mas uma ferramenta espiritual que opera em níveis profundos de nossa existência. Quando jejuamos com sinceridade, estamos declarando guerra contra a natureza carnal que constantemente sabota nossa comunhão com Deus. Estamos mortificando os desejos da carne que nos mantêm presos a padrões mundanos de pensamento e comportamento. O estômago que reclama durante o jejum se torna uma voz constante, lembrando-nos de nossa dependência total do Senhor para todas as necessidades da vida. Cada contração de fome se transforma numa oração silenciosa. Cada momento de fraqueza física numa oportunidade de experimentar a força sobrenatural que vem do alto. É através desta tensão entre a fraqueza carnal e a força espiritual que descobrimos reservas de poder divino que nem sabíamos que existiam. Jesus ensinou claramente sobre a maneira correta de jejuar, alertando contra a hipocrisia dos religiosos que transformavam esta disciplina sagrada numa performance teatral para impressionar outros. Quando jejuardes, não mostreis semblante triste como os hipócritas, que desfiguram o rosto para que os homens vejam que jejuam. Em verdade, vos digo que já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Mateus 6, 16, 18. Estas palavras de Jesus revelam uma verdade fundamental sobre o jejum. É um sacrifício secreto que Deus vê e recompensa. Não é uma demonstração pública de espiritualidade. Não é uma competição religiosa para ver quem consegue se abster de alimento por mais tempo. Não é uma ferramenta de manipulação para impressionar outros com nossa dedicação espiritual. O jejum verdadeiro é uma transação íntima entre a alma e seu Criador. Um sacrifício oferecido no altar secreto do coração, onde apenas os olhos divinos podem contemplar a sinceridade de nossa entrega. Quando compreendemos esta dimensão,
secreta do jejum, começamos a perceber por que ele é tão poderoso. Vivemos numa sociedade que valoriza a aparência externa, que julga as pessoas pela performance pública, que mede o sucesso por critérios visíveis e quantificáveis. Mas Deus opera de acordo com princípios completamente diferentes. Ele honra o que é feito em secreto, recompensa a sinceridade que ninguém mais pode ver, responde à fé que não precisa de plateia para se manifestar. O jejum de 3 dias. Específico, mencionado no exemplo de Esther e praticado por muitos servos de Deus ao longo da história, carrega uma significação especial na economia divina. 3 é o número da perfeição divina, da completude, da ressurreição. Jesus esteve 3 dias na sepultura antes de ressuscitar em glória. Jonas passou 3 dias no ventre do grande peixe antes de ser vomitado em terra seca. Paulo ficou 3 dias cego em Damasco antes de receber a visão e o chamado apostólico. Há algo profundamente significativo sobre este período de 3 dias que parece representar um ciclo completo de morte e ressurreição espiritual. Durante os primeiros momentos do jejum, ainda sentimos a força de nossa vontade própria. Ainda confiamos em nossa capacidade de suportar a abstinência através de determinação pessoal. Mas conforme as horas passam e a fome se intensifica, começamos a experimentar um processo de esvaziamento que vai muito além da simples ausência de alimento no estômago. É durante este processo de esvaziamento progressivo que Deus começa a trabalhar nas camadas mais profundas de nosso ser. Ele quebra o orgulho que nos faz pensar que podemos resolver nossos problemas através de esforço humano. Destrói a incredulidade que sussurra que Deus não está interessado em nossos detalhes cotidianos. Elimina a pressa que nos impede de esperar nos tempos divinos. E, acima de tudo, alinha nosso coração com sua vontade perfeita. Muitas pessoas querem ver portas abertas em suas vidas, desejam experimentar intervenções milagrosas do céu, anseiam por respostas sobrenaturais para seus dilemas humanos, mas poucas estão dispostas a pagar o preço da entrega total que estas bênçãos exigem. Vivemos numa cultura de micro-ondas espiritual, onde esperamos que Deus responda instantaneamente às nossas orações, sem que tenhamos que investir tempo significativo em busca, sem que precisemos sacrificar qualquer comodidade pessoal, sem que seja necessário demonstrar a seriedade de nosso desejo através de ações concretas. Mas o reino de Deus opera de acordo com princípios eternos que não mudam por causa das preferências culturais de cada geração. Assim como uma semente precisa morrer na terra para produzir fruto, assim como o ouro precisa passar pelo fogo para ser purificado, assim como o diamante precisa suportar pressão extrema para revelar sua beleza, nossa vida espiritual precisa passar por processos de despojamento para alcançar níveis mais profundos de comunhão com o Eterno. O jejum de 3 dias representa exatamente este tipo de processo intensivo de purificação espiritual. Durante este período, Deus não apenas trabalha para abrir portas externas que pareciam impossíveis de serem abertas. Ele trabalha primeiro para abrir as trancas internas que nos impedem de receber suas bênçãos, mesmo quando elas estão disponíveis. Quantas vezes oramos pedindo que Deus mude nossas circunstâncias, mas resistimos quando Ele quer mudar nosso caráter? Quantas vezes clamamos por milagres externos, mas fugimos dos processos internos que nos preparariam para administrar adequadamente estes milagres? Quantas vezes exigimos que Deus abra portas de oportunidade, mas mantemos fechadas as portas de nosso coração para áreas onde Ele quer operar transformação? O jejum de 3 dias
É um convite para permitir que Deus faça um trabalho completo, tanto interno quanto externo. É um período onde Ele pode quebrar padrões de pensamento que nos limitam, destruir fortalezas mentais que nos mantêm cativos e estabelecer novas fundações espirituais que suportarão as bênçãos que Ele deseja derramar sobre nossas vidas. Billy Graham compreendia profundamente esta dinâmica dupla do jejum e por isso costumava pregar: o poder do cristão não está em suas palavras, mas em sua vida de oração e consagração. Que afirmação revolucionária para uma geração que valoriza principalmente a eloquência, a performance pública, a capacidade de impressionar outros através de discursos convincentes. Graham havia descoberto através de décadas de ministério que as palavras mais bonitas do mundo são completamente impotentes se não estão respaldadas por uma vida de intimidade genuína com Deus. Ele viu pregadores eloquentes que deixaram multidões emocionadas, mas que foram incapazes de produzir transformação duradoura porque suas mensagens não fluíam de uma fonte de poder espiritual autêntico. Por outro lado, ele testemunhou homens e mulheres simples, sem educação formal ou habilidades oratórias impressionantes, que impactaram vidas profundamente porque suas palavras carregavam a autoridade de quem realmente conhece a Deus. Esta diferença entre palavras vazias e palavras ungidas está diretamente relacionada à vida de oração e consagração que a sustenta. Quando alguém investe tempo significativo buscando a face de Deus, através de práticas como o jejum, suas palavras se tornam portadoras de uma autoridade espiritual que transcende habilidades naturais de comunicação. Não é a força da eloquência humana, mas a unção do Espírito Santo que penetra corações e transforma vidas. O jejum tem o poder único de nos conectar com esta fonte de autoridade espiritual, porque nos força a depender completamente de Deus para nossa força física, emocional e espiritual. Quando estamos fracos em nossa carne, o poder divino tem espaço para se manifestar através de nós, de maneiras que seriam impossíveis se estivéssemos confiando em nossa energia natural. Esta é a razão pela qual Paulo pôde afirmar: quando sou fraco, então sou forte. 2 Coríntios 12:10. Ele havia descoberto que sua maior força ministerial não vinha de seus impressionantes credenciais acadêmicos, de sua formação farisaica impecável ou de sua habilidade intelectual extraordinária. Sua força vinha de sua disposição para ser esvaziado de si mesmo para que Cristo pudesse ser formado nele e ministrar através dele. O jejum é uma das ferramentas mais eficazes para alcançar este estado de esvaziamento santo, onde o poder de Deus pode fluir livremente através de nossa vida. Não é a força do corpo que move o céu, mas a fome da alma que toca o coração de Deus. Quando nossa alma está genuinamente faminta pelas coisas de Deus, quando nosso espírito anseia por sua presença, mais do que nosso corpo anseia por alimento, criamos condições ideais para experimentar intervenções sobrenaturais. Muitas vezes, permanecemos anos lutando contra problemas que poderiam ser resolvidos em 3 dias de jejum sincero. Ficamos décadas tentando abrir portas através de networking humano, manipulação circunstancial ou esforço próprio, quando Deus está esperando que simplesmente nos humilhemos diante dele e busquemos sua intervenção através dos meios espirituais que ele estabeleceu. Não é que Deus seja difícil de ser persuadido ou que ele goste de nos ver sofrer antes de responder nossas orações.
A questão é que muitas vezes não estamos preparados internamente para receber as bênçãos que pedimos externamente. Deus sabe que se Ele abrir certas portas antes de preparar nosso caráter, as oportunidades que receberemos podem se tornar tropeços que nos afastarão dele, ao invés de bênçãos que nos aproximarão dele. Por isso, o jejum de 3 dias frequentemente produz transformações que vão muito além das circunstâncias específicas pelas quais estamos jejuando. Começamos jejuando por uma necessidade financeira e terminamos com uma renovação completa de nossa perspectiva sobre provisão divina. Iniciamos jejuando por um relacionamento problemático e terminamos com uma compreensão profunda sobre perdão e amor incondicional. Começamos jejuando por uma oportunidade profissional e terminamos com uma clareza cristalina sobre nosso propósito de vida. Deus tem o hábito maravilhoso de responder nossas orações de maneiras que excedem abundantemente tudo o que pedimos ou pensamos. Quando buscamos sua face com sinceridade através do jejum, ele não apenas resolve o problema imediato que nos levou a jejuar. Ele aproveita nossa sensibilidade espiritual aumentada para operar curas, libertações e renovações em áreas de nossa vida que nem sabíamos que precisavam de sua intervenção. Em 3 dias de jejum, Deus pode ressuscitar sonhos que declaramos, mortos há anos. Ele pode restaurar famílias que considerávamos irrecuperáveis. Pode abrir oportunidades que nem imaginávamos que existiam. Pode renovar nossa fé de maneiras que nos fazem sentir como se estivéssemos começando nossa jornada cristã do zero, mas desta vez com uma fundação muito mais sólida. A chave para compreender o poder do jejum de 3 dias não está na duração específica, mas na intensidade da entrega que ele representa. 3 dias podem parecer pouco tempo no calendário humano, mas representam uma eternidade quando estamos verdadeiramente buscando a face de Deus com todo o nosso coração, alma, mente e força. Durante este período, cada hora que passa se torna uma oportunidade para maior intimidade com o Senhor. Cada refeição que escolhemos não fazer se transforma numa declaração de que nossa fome por Deus é maior que nossa fome por qualquer coisa que este mundo pode oferecer. Cada momento de fraqueza física se converte numa oportunidade para experimentar a força sobrenatural que vem do alto. É importante compreender que o jejum de 3 dias não é uma fórmula mágica que garante resultados específicos dentro de um prazo determinado. Deus não é uma máquina de vendas espiritual onde inserimos 3 dias de jejum e automaticamente recebemos a resposta que queremos. Ele é um Pai amoroso que conhece nossas necessidades antes mesmo de as expressarmos, que compreende nosso coração melhor do que nós mesmos e que sempre responde de acordo com sua sabedoria perfeita e seu amor infinito. Algumas vezes, a resposta vem durante os próprios 3 dias de jejum, como aconteceu com Esther. Outras vezes, o jejum nos prepara para receber a resposta que Deus enviará em seu tempo perfeito, como aconteceu com Daniel. E há ocasiões onde o jejum nos transforma de tal maneira que descobrimos que a resposta que estávamos buscando não era realmente o que precisávamos. O que precisávamos era da mudança interna que o jejum produziu. Independentemente de como Deus escolhe responder, podemos ter absoluta certeza de que Ele honra corações sinceramente rendidos a Ele. A palavra de Deus nos garante que os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. 2 Crônicas 16:9. Quando nosso coração está completamente entregue ao Senhor através de práticas como o jejum, criamos condições ideais para experimentar demonstrações poderosas de seu amor e poder. Billy Graham viveu este princípio durante toda a sua
Vida ministerial. Ele não se tornou um dos evangelistas mais influentes da história porque possuía habilidades naturais superiores ou porque desenvolveu técnicas revolucionárias de comunicação. Ele impactou o mundo porque sua vida estava fundamentada numa busca constante pela presença de Deus através de oração, estudo bíblico e práticas espirituais como o jejum. Graham sabia que não poderia ministrar aos outros algo que ele mesmo não possuía. Por isso ele investia horas diárias em comunhão com Deus, buscando não apenas inspiração para suas mensagens, mas transformação pessoal que o capacitaria a ser um canal puro através do qual o poder divino pudesse fluir. Ele compreendia que sua responsabilidade não era impressionar pessoas com sua eloquência, mas permitir que o Espírito Santo tocasse corações através de uma vida completamente consagrada. Esta compreensão transformou completamente a maneira como Graham abordava o ministério. Ao invés de confiar em métodos humanos de persuasão, ele confiava no poder sobrenatural da palavra de Deus, proclamada através de um vaso preparado pela oração e pelo jejum. Ao invés de buscar aprovação humana, ele buscava aprovação divina. Ao invés de medir sucesso por critérios mundanos, ele media sucesso pela fidelidade aos princípios bíblicos. O resultado desta abordagem foi extraordinário. Durante mais de 5 décadas de ministério, Billy Graham pregou pessoalmente para mais de 200 milhões de pessoas em países ao redor do mundo. Milhões responderam aos seus convites para entregar suas vidas a Cristo. Presidentes e reis buscavam seu conselho. Líderes religiosos de todas as denominações o respeitavam. E tudo isso aconteceu não porque ele era um showman religioso talentoso, mas porque ele era um homem que conhecia o poder da vida consagrada. Esta herança de Billy Graham nos desafia a reconsiderar nossa própria abordagem à vida cristã. Estamos confiando principalmente em nossa capacidade natural para enfrentar os desafios da vida, ou estamos buscando o poder sobrenatural que vem através de práticas espirituais como o jejum? Estamos satisfeitos com uma fé superficial que não produz transformação significativa? Ou estamos famintos por experiências profundas com Deus que revolucionem completamente nossa existência? Se você tem enfrentado situações onde todas as portas parecem fechadas, onde suas orações parecem não estar sendo ouvidas, onde seus esforços humanos têm se mostrado completamente inadequados para resolver problemas que persistem em sua vida, talvez seja a hora de considerar seriamente o convite divino para o jejum de 3 dias. Não se trata de uma decisão que deve ser tomada levianamente ou por impulso emocional. O jejum requer preparação física, emocional e espiritual adequada. É importante consultar profissionais de saúde se você tem condições médicas que poderiam ser afetadas pela abstenção de alimento. É crucial entrar no jejum com motivações puras, buscando a glória de Deus, ao invés de benefícios pessoais egoístas. Mas se Deus está tocando seu coração para embarcar nesta jornada de 3 dias de busca intensiva por sua face, não permita que o medo ou a incredulidade o impeçam de responder a este convite sagrado. Lembre-se de que você não estará caminhando sozinho, estará seguindo os passos de gigantes da fé, como Esther, Daniel e o próprio Jesus Cristo. Prepare-se para que Deus faça um trabalho profundo em sua vida durante estes 3 dias. Esteja disposto a permitir que Ele quebre padrões de pensamento que o têm limitado. Abra seu coração para que Ele destrua fortalezas mentais que o têm mantido cativo.
Entregue-se completamente para que Ele possa estabelecer novas fundações espirituais que suportarão as bênçãos que Ele deseja derramar sobre você. Durante o jejum, mantenha-se em oração constante. Leia a palavra de Deus com uma fome espiritual intensificada. Louve ao Senhor mesmo quando seu corpo se sentir fraco. Declare sua confiança na fidelidade divina, mesmo quando suas circunstâncias não mudarem imediatamente. Lembre-se de que Deus está operando em dimensões invisíveis, preparando respostas que excederão suas expectativas. Não se desencoraje se os primeiros dias do jejum forem difíceis. É normal que o corpo proteste contra a ausência de alimento. É esperado que a mente tente convencê-lo a desistir. É comum que o inimigo intensifique seus ataques tentando impedir que você complete esta disciplina poderosa. Mas lembre-se de que cada momento de dificuldade é uma oportunidade para declarar sua dependência total de Deus. Quando a fome física atingir seu pico, transforme-a numa oração. Quando a fraqueza corporal parecer avassaladora, busque força no Senhor. Quando os pensamentos negativos tentarem dominá-lo, medite na palavra de Deus. Quando o inimigo sussurrar que você está perdendo tempo, lembre-se dos testemunhos bíblicos sobre o poder do jejum para mover a mão de Deus. À medida que os 3 dias progridem, você começará a experimentar uma clareza espiritual que raramente acompanha a vida cristã normal. Sua sensibilidade à voz de Deus aumentará dramaticamente. Sua capacidade de discernir sua vontade se tornará mais aguçada. Sua fé crescerá de maneiras que você não imaginava serem possíveis. É durante este período de sensibilidade espiritual intensificada que Deus frequentemente revela estratégias para situações que pareciam sem solução. Ele pode mostrar passos práticos que você precisa dar para cooperar com sua intervenção sobrenatural. Pode revelar áreas de seu caráter que precisam ser ajustadas antes que certas portas possam ser abertas. Pode expor mentiras que você tem acreditado sobre si mesmo, sobre ele ou sobre suas circunstâncias. Esteja preparado para que Deus surpreenda você com sua resposta. Frequentemente, Ele resolve nossos problemas de maneiras completamente diferentes daquelas que esperávamos. Às vezes, ao invés de mudar nossas circunstâncias, Ele muda nossa perspectiva sobre elas. Outras vezes, ao invés de nos dar o que pedimos, Ele nos dá algo infinitamente melhor que nem sabíamos que precisávamos. Independentemente de como Deus escolhe responder, você pode ter certeza absoluta de que os 3 dias de jejum não serão desperdiçados. Mesmo que a resposta específica que você está buscando não venha imediatamente, o tempo investido buscando a face de Deus produzirá frutos eternos em sua vida espiritual, que abençoarão você por anos. O jejum tem o poder de reposicionar completamente nossa vida espiritual. Ele quebra a rotina religiosa que pode ter se tornado mecânica, desperta uma fome nova pelas coisas de Deus que pode ter sido adormecida pela comodidade, e estabelece um padrão de intimidade divina que elevará toda a nossa experiência cristã a um novo nível. Muitas pessoas que embarcam num jejum de 3 dias descobrem que não querem mais voltar aos padrões superficiais de vida espiritual que caracterizavam sua experiência anterior. Elas provaram algo da profundidade da comunhão com Deus que está disponível para todos os cristãos, mas que poucos experimentam porque não estão dispostos a pagar o preço da busca intensiva. Esta transformação da vida de oração e da sede espiritual frequentemente se torna a resposta mais valiosa que recebemos através do jejum. Descobrimos que nossa maior necessidade não era a mudança de circunstâncias pela qual estávamos jejuando, mas a mudança de coração que o jejum
Produziu, começamos a ver nossos problemas de uma perspectiva eterna. Começamos a confiar na soberania divina de maneiras mais profundas. Começamos a experimentar paz que excede todo o entendimento mesmo em meio a situações desafiadoras. Billy Graham costumava ensinar que o maior milagre não é quando Deus muda nossas circunstâncias, mas quando Ele muda nosso coração. Quando nosso coração está alinhado com o coração de Deus, descobrimos que temos recursos espirituais para enfrentar qualquer desafio que a vida possa apresentar. Desenvolvemos uma confiança inabalável na bondade e fidelidade divinas, que permanece firme mesmo quando não conseguimos compreender seus métodos ou cronogramas. Esta confiança inabalável é exatamente o que Deus deseja produzir em nossas vidas através de práticas como o jejum de 3 dias. Ele quer que desenvolvamos uma fé tão sólida que não seja abalada por tempestades temporárias, uma esperança tão firme que não seja destruída por decepções circunstanciais, um amor tão profundo por Ele que permaneça constante independentemente de como Ele escolhe responder nossas orações. Quando alcançamos este nível de maturidade espiritual, descobrimos que nossa vida se torna um testemunho poderoso do poder transformador do Evangelho. Pessoas ao nosso redor começam a notar que há algo diferente em nossa maneira de enfrentar dificuldades, algo sobrenatural em nossa capacidade de manter paz em meio ao caos, algo divino em nossa habilidade de amar mesmo quando somos feridos. Este tipo de testemunho silencioso frequentemente abre mais portas para o ministério do que todos os sermões eloquentes do mundo. Quando nossa vida demonstra o poder real de Deus para transformar corações e capacitar pessoas para viver vitoriosamente, criamos oportunidades naturais para compartilhar nossa fé com outros que estão buscando respostas para seus próprios dilemas. É assim que o jejum de 3 dias pode se tornar uma bênção não apenas para nós, mas para todos aqueles que Deus coloca em nossa esfera de influência. Nossa transformação pessoal se torna um catalisador para a transformação de outros. Nossa vitória espiritual encoraja outros a buscar suas próprias vitórias. Nosso testemunho de fidelidade divina fortalece a fé daqueles que estão passando por suas próprias noites escuras da alma. Esta é a beleza do reino de Deus. Quando Ele nos abençoa, sua intenção é sempre que nossa bênção se torne uma fonte de bênção para outros. Quando Ele responde nossas orações, Ele deseja que nosso testemunho encoraje outros a orar com maior expectativa. Quando Ele demonstra seu poder em nossa vida, Ele planeja usar nossa experiência para fortalecer a fé de outros que precisam de evidências de que Ele ainda opera milagres hoje. Por isso, quando você embarca num jejum de 3 dias, não está apenas buscando uma resposta pessoal para suas necessidades individuais. Você está se posicionando para ser um canal através do qual Deus pode tocar vidas ao seu redor. Você está se preparando para ser uma evidência viva de que Ele ainda está no trono, ainda cuida de seus filhos, ainda intervém sobrenaturalmente em favor daqueles que o buscam com sinceridade. Esta perspectiva maior sobre o propósito do jejum pode ser profundamente motivadora durante os momentos mais difíceis da experiência. Quando seu estômago estiver roncando de fome, quando sua energia física estiver baixa, quando sua mente estiver tentando convencê-lo a desistir, você pode se lembrar de que está participando de algo muito maior que sua situação pessoal e imediata. Você está se conectando com uma tradição bíblica que remonta aos tempos antigos. Você está seguindo o exemplo de gigantes da fé que descobriram o poder desta disciplina espiritual.
você está se preparando para ser usado por Deus de maneiras que podem impactar não apenas sua própria vida, mas as vidas de pessoas que nem conhece ainda. Quando compreendemos esta dimensão maior do jejum, ele deixa de ser apenas uma ferramenta para conseguir respostas pessoais e se torna uma oportunidade para participar da obra redentora de Deus no mundo. Nosso jejum se conecta com os jejuns de todos os santos que nos precederam, criando uma corrente espiritual que atravessa gerações e continua tocando vidas até hoje. Esta é a razão pela qual pessoas como Billy Graham podiam falar sobre o jejum com tanta autoridade e convicção. Eles não estavam apenas compartilhando teorias teológicas interessantes, estavam testificando sobre experiências pessoais que transformaram radicalmente suas vidas e ministérios. Eles haviam provado pessoalmente o poder desta disciplina para quebrar cadeias espirituais, abrir portas impossíveis e conectar suas vidas com o fluxo sobrenatural do poder divino. Quando Billy Graham dizia que o jejum não compra milagres, mas destranca o coração para receber o que Deus já preparou, ele estava falando de uma compreensão que havia nascido de décadas de experiência pessoal. Ele havia visto repetidas vezes como o jejum preparava seu próprio coração para receber direção divina para decisões ministeriais cruciais. Como esta disciplina o sensibilizava para perceber oportunidades que poderia ter perdido se estivesse vivendo apenas no nível natural da existência. Graham descobriu que o jejum funcionava como uma espécie de sintonizador espiritual, que o ajudava a captar frequências celestiais que normalmente eram abafadas pelo ruído da vida cotidiana. Durante períodos de jejum, ele recebia insights proféticos sobre direções que seu ministério deveria tomar, clareza sobre mensagens que deveria pregar e sensibilidade para discernir os movimentos do Espírito Santo em diferentes situações ministeriais. Esta experiência não era exclusiva de Billy Graham. É a herança prometida a todos os cristãos que estão dispostos a buscar a Deus com a mesma intensidade e sinceridade. O mesmo Deus que guiou Graham através de decisões ministeriais complexas está disponível para guiar você através de suas decisões pessoais e profissionais. O mesmo Espírito Santo que ungiu Graham para pregar com poder sobrenatural está disponível para ungir você para viver e ministrar em sua esfera de influência. A única diferença entre aqueles que experimentam esta dimensão do poder divino e aqueles que permanecem vivendo no nível natural da existência cristã é a disposição para pagar o preço da busca intensiva. Deus não faz acepção de pessoas. Ele está igualmente disponível para todos os seus filhos que o buscam com sinceridade através de práticas como oração fervorosa, estudo bíblico profundo e jejum consagrado. Por isso, se você tem sentido um vazio em sua vida espiritual, se suas orações têm parecido mecânicas e sem poder, se você anseia por uma experiência mais profunda com Deus, que transforme radicalmente sua maneira de viver, o jejum de 3 dias pode ser exatamente o que você precisa para romper para um novo nível de intimidade divina. Não permita que a voz da lógica humana o convença de que práticas como o jejum são antiquadas ou irrelevantes para os cristãos modernos. A natureza humana não mudou desde os tempos bíblicos. Ainda lutamos contra os mesmos desejos carnais, ainda enfrentamos as mesmas tentações espirituais, ainda precisamos dos mesmos recursos divinos para viver vitoriosamente. Os métodos que Deus estabeleceu para nos conectar com seu poder sobrenatural não se tornaram obsoletos
porque vivemos numa era tecnológica avançada. Se alguma coisa, nossa geração precisa ainda mais desesperadamente de práticas espirituais autênticas que nos ajudem a nos desconectar do ritmo frenético e superficial da vida moderna para nos reconectar com realidades eternas que dão verdadeiro sentido e propósito à existência. O jejum de 3 dias oferece exatamente esta oportunidade de desaceleração e reconexão espiritual. Durante este período, você será forçado a se desconectar de muitas das distrações que normalmente ocupam sua mente e emoções, criando espaço para que Deus fale de maneiras que você pode raramente ter experimentado antes. Esta desconexão forçada de padrões normais de vida, pode ser inicialmente desconfortável, especialmente para pessoas que estão acostumadas a viver num estado constante de atividade e estimulação externa. Mas é precisamente neste desconforto que começamos a descobrir quão dependentes nos tornamos de fontes externas de satisfação e significado, e quão pouco tempo realmente dedicamos à cultivação de nossa vida interior. O jejum nos confronta honestamente com nossa relação real com Deus versus nossa relação imaginária com Ele. Muitas vezes descobrimos que nossa vida espiritual era mais superficial do que imaginávamos, que nossa dependência de Deus era mais teórica do que prática, que nossa fé era mais cultural do que experiencial. Estas descobertas podem ser inicialmente perturbadoras, mas são absolutamente necessárias se queremos progredir para níveis mais profundos de maturidade espiritual. Não podemos tratar adequadamente problemas que não reconhecemos, não podemos buscar soluções para necessidades que não admitimos, não. Podemos experimentar transformação em áreas onde pensamos que já estamos bem. O jejum funciona como um tipo de raio-x espiritual que revela condições internas que podem ter passado despercebidas durante anos de atividade religiosa de rotina. Esta revelação não tem o propósito de nos desencorajar ou condenar, mas de nos motivar a buscar a cura e transformação que Deus deseja operar em nossas vidas. Quando começamos a ver nossa condição espiritual real de uma perspectiva divina, desenvolvemos uma fome genuína pela mudança que pode ter estado ausente quando imaginávamos que nossa vida cristã estava indo bem. Esta fome genuína por transformação cria as condições ideais para que Deus opere os milagres internos que prepararão nossa vida para os milagres externos que Ele deseja realizar. Esta é uma das razões pelas quais o jejum frequentemente produz resultados que vão muito além de nossas expectativas originais. Começamos buscando a Deus por uma necessidade específica e terminamos recebendo uma renovação completa de nossa vida espiritual que afeta positivamente todas as áreas de nossa existência. Billy Graham experimentou este tipo de renovação abrangente repetidas vezes ao longo de sua vida ministerial. Ele nunca permitiu que o sucesso externo de seu ministério o impedisse de continuar buscando renovação pessoal através de práticas como o jejum. Ele compreendia que a eficácia de seu ministério público dependia da vitalidade de sua vida privada com Deus. Esta compreensão o protegeu de muitas das armadilhas que destroem líderes cristãos que começam a confiar mais em sua experiência ministerial do que em sua dependência contínua de Deus. Graham nunca assumiu que podia ministrar hoje baseado na unção de ontem. Ele buscava renovação fresca do Espírito Santo para cada nova temporada de ministério. O mesmo princípio se aplica a todos os cristãos, independentemente de seu papel específico no corpo de Cristo. Não podemos viver hoje baseados nas experiências espirituais de ontem,
Não podemos enfrentar os desafios atuais com a força de vitórias passadas. Não podemos ministrar aos outros baseados em revelações que recebemos há anos. Nossa vida espiritual requer renovação constante. Nossa fé precisa de exercício regular. Nossa intimidade com Deus demanda investimento contínuo de tempo e energia. O jejum de 3 dias pode ser uma ferramenta poderosa para esta renovação periódica que mantém nossa vida espiritual vibrante e eficaz. Quando nos comprometemos com práticas regulares de busca intensiva como o jejum, desenvolvemos uma sensibilidade espiritual que nos permite perceber quando estamos começando a deslizar para padrões de vida cristã mais superficiais. Esta sensibilidade funciona como um sistema de alerta precoce que nos convida a buscar renovação antes que problemas maiores se desenvolvam. Muitos cristãos só buscam a Deus intensivamente quando enfrentam crises maiores, quando suas circunstâncias se tornam desesperadoras, quando não há mais alternativas humanas disponíveis. Mas a vida cristã madura é caracterizada por uma busca proativa da presença divina, que previne muitas crises antes que elas se desenvolvam. O jejum de 3 dias pode ser praticado não apenas como resposta a emergências espirituais, mas como parte de um estilo de vida de busca contínua que mantém nossa vida conectada com as fontes celestiais de poder, sabedoria e direção. Quando fazemos desta busca uma prioridade regular, descobrimos que muitas situações que poderiam ter se tornado crises são resolvidas antes de atingir proporções críticas. Esta abordagem proativa à vida espiritual reflete uma maturidade que compreende que a prevenção é sempre preferível à cura, que a manutenção regular é mais sábia do que reparos de emergência, que o investimento contínuo em nossa relação com Deus produz dividendos eternos que enriquecem todas as áreas de nossa existência. Quando vivemos desta maneira, nossa vida se torna um testemunho constante da sabedoria de priorizar nossa relação com Deus acima de todas as outras preocupações. Pessoas ao nosso redor começam a notar uma estabilidade emocional e espiritual que parece sobrenatural em comparação com o caos que caracteriza a vida de muitas pessoas em nossa sociedade. Esta estabilidade não vem de circunstâncias favoráveis ou ausência de problemas. Ela vem de uma conexão profunda com recursos divinos que permanecem constantes independentemente das mudanças externas. É esta conexão que o jejum de 3 dias pode ajudar a estabelecer e manter. Hoje, se sua vida tem parecido estagnada espiritualmente, se suas orações têm se sentido mecânicas e sem poder, se você anseia por uma experiência mais profunda com Deus que revolucione sua existência, considere seriamente o convite divino para o jejum de 3 dias. Desligue-se conscientemente das distrações do mundo por este período. Coloque de lado suas preocupações com aparências externas e foque completamente em buscar a face de Deus. Dobre seus joelhos em submissão humilde ao Senhor do Universo. Feche sua boca para o alimento físico e abra seu coração completamente para receber o alimento espiritual que só Ele pode fornecer. Durante estes 3 dias, Deus pode fazer o que anos de tentativas humanas não conseguiram realizar. Não porque você merece tratamento especial, mas porque Ele honra corações genuinamente rendidos a Ele. Não porque o jejum é uma fórmula mágica, mas porque esta disciplina cria condições ideais do lar, é o que revela quem verdadeiramente somos. Jesus disse com firmeza em Mateus 23, 27 e 28, Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas,
Pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Essa palavra não foi dita para descrentes, mas para homens religiosos, homens que sabiam a lei, que conheciam as tradições, que lideravam cultos e jejuavam. E mesmo assim, Jesus os confronta como mentirosos espirituais, porque sua religião não havia alcançado o coração. E é isso que acontece com muitos hoje. Têm um discurso bonito, sabem as canções de cor, participam dos ministérios da igreja, mas não permitem que a palavra transforme seus comportamentos mais íntimos. São pacientes com os irmãos na congregação, mas grosseiros com o cônjuge. São educados com o pastor, mas impacientes com os filhos. Falam de amor no púlpito, mas vivem com rancor na sala de jantar. São esses os que enganam a si mesmos, porque julgam sua espiritualidade por aparências, e não pela obediência prática a Cristo. A verdade é simples, mas dura. A espiritualidade autêntica se revela no lar. É lá que a fé é provada, que o fruto do Espírito é testado, que o caráter cristão é evidenciado. Não é nas luzes da igreja, mas nas sombras do cotidiano, que a verdadeira conversão se manifesta. Deus não se impressiona com rituais. Ele busca arrependimento, ele busca verdade, ele busca transformação. Quantas vezes a própria casa se torna o lugar onde o nome de Deus é desonrado? Quantas vezes o nome de Cristo é falado na igreja e negado na cozinha? Um pai que ora em público, mas grita com os filhos. Uma mulher que canta no coral, mas guarda mágoas profundas contra o marido. Um jovem que se mostra piedoso, mas vive em desobediência quando está longe do olhar pastoral. Isso não é fé, isso é engano. E o engano é terreno fértil para a destruição espiritual. Muitos confundem frequência com fidelidade. Pensam que estão em comunhão com Deus porque não faltam aos cultos. Mas se as paredes do lar pudessem falar, quantos testemunhos condenadores surgiriam? Deus vê tudo, nada está oculto aos seus olhos, e Ele não compartilha sua glória com a falsidade. A igreja pode aplaudir, os irmãos podem admirar, mas se o coração está longe, Deus rejeita o sacrifício. Foi assim com Caim, foi assim com os fariseus. E será assim com todo aquele que tenta viver uma fé que impressiona os homens, mas entristece o espírito. O profeta Isaías escreveu, em nome do Senhor: Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Isaías 29:13. E Jesus citou esse mesmo versículo ao confrontar os religiosos do seu tempo, porque não é de hoje que o homem tenta parecer o que não é. Desde o Éden, o ser humano tenta cobrir com folhas aquilo que só o sangue de Cristo pode lavar. Tentamos maquiar a vida com aparência de santidade, quando o que Deus quer é sinceridade, arrependimento, humildade. É necessário rasgar o coração, não as vestes. É necessário que a luz de Cristo penetre os cômodos da nossa vida, inclusive aqueles que mantemos trancados, longe dos olhos dos outros. Não há fé verdadeira sem transparência diante de Deus. Não há culto agradável se o altar do lar está em ruínas. Não há adoração que suba ao céu se o coração está afundado na mentira. Quando o Senhor olha para um homem ou uma mulher, Ele não vê os títulos eclesiásticos, não vê o tempo de membresia, não vê a eloquência do discurso. Ele vê o quanto essa pessoa ama, perdoa, honra, serve, se arrepende, se submete. Ele vê o que acontece na segunda-feira, na madrugada, no silêncio, no convívio com aqueles que nos conhecem de verdade. Porque é aí que a fé é revelada. A Bíblia não foi escrita apenas para ser pregada no púlpito. Ela foi dada para ser vivida no cotidiano.
Os mandamentos de Cristo são práticos, transformadores, exigentes. Ele nos chamou para sermos sal e luz. E sal não serve se não tempera. Luz não cumpre seu propósito se não brilha onde há trevas. A igreja é importante. O culto congregacional é precioso. Mas não pode haver separação entre o que somos no templo e o que somos no lar. O Espírito Santo não habita em discursos vazios. Ele habita em corações quebrantados. E há muitos que oram pedindo avivamento, mas não estão dispostos a mudar seus hábitos secretos. Pedem mais unção, mas continuam alimentando rancores e impurezas. Querem ser usados por Deus, mas não querem ser moldados por Ele. Querem as promessas, mas rejeitam a disciplina. Querem os milagres, mas resistem à transformação. Não se engane, Deus não pode ser zombado. O que o homem semeia, isso também colherá. Se semeamos fingimento, colheremos esterilidade espiritual. Se semeamos hipocrisia, colheremos juízo. Mas se semeamos arrependimento sincero, se nos humilhamos, se buscamos a santidade no secreto, então colheremos graça, presença e transformação. O Senhor está à porta, não da igreja, mas da sua casa. Ele bate e espera ser convidado para entrar. Mas ele não entra onde há mentira, onde há falsidade, onde há religiosidade sem arrependimento. Ele entra onde há fome pela verdade, sede de justiça, desejo de mudança. A casa onde Jesus é bem-vindo não é a mais arrumada, é a mais sincera. Não é a mais decorada, é a mais rendida. Que ele encontre lugar, não apenas em nossos cânticos, mas em nossas atitudes mais íntimas. Porque a igreja que agrada a Deus começa dentro de casa. Primeira coisa, falta de perdão dentro de casa. A falta de perdão é uma prisão invisível que transforma o lar em um ambiente hostil, carregado de tensões silenciosas e feridas abertas que nunca cicatrizam. É possível estar com os pés dentro da igreja, com os lábios entoando louvores, e ainda assim carregar correntes pesadas de mágoa contra aqueles que estão sob o mesmo teto. E é aqui que a fé perde seu brilho, onde a espiritualidade começa a se apagar. Porque ninguém pode viver cheio do Espírito Santo enquanto o coração estiver cheio de ressentimento. Não existe paz onde o perdão foi banido. E muitos dos problemas espirituais enfrentados por cristãos dentro da própria casa têm uma raiz clara: o coração endurecido que se recusa a perdoar. Jesus foi claro em sua parábola registrada em Mateus 18, 21, 35. Autumn sketches, quiet signs on the paths we leave behind. Golden leaves like letters fall, writing routes we can recall. Every step a faded trace, carried in the wind's embrace. Footprints vanish with the breeze, but these leaves show where we'll be. Hold the trembling in your hand, feel the map of shifting lands. Though the ground might fade away, the map remains in what we say. Maps written by fallen leaves, guiding hearts through shifting breeze. Every color, every scene shows the truth beneath the dream. Walk the roads we never chose, follow where the leaf wind blows. Maps written by falling leaves, lead me where my spirit breathes. Shadows dance in amber light, shaping stories out at night. Lanes of gold and lanes of rust, trust the path that drifted dust. If the world forgets your name, don't you dare forget the flame. In the rustle of the trees, your direction rides the breeze. Lift your eyes to open skies, where the fallen leaf survives. In the drift and in the fall,
find the map beyond it all. Maps written by falling leaves, guiding hearts through shifting breeze. Every color, every scene shows the truth beneath the dream. Walk the roads we never chose, follow where the leaf wind blows. Maps written by falling leaves, lead me where my spirit breathes. When the storms erase the lines, when the days become unkind, I'll listen to the rustling trees, let them draw the paths I need. No direction carved in stone, only wings of winds we've thrown. I'll wander with a heart that grieves, yet guided by those fallen leaves. Maps written by fallen leaves carry hopes through silent deeds. Every bend and every turn teaches what we need to learn. Even if the path deceives, I'll believe in what it gives. Maps written by fallen leaves lead me home when hope believes.